tão simples. Agora, muita gente assinala o seguinte, que no Brasil não há uma preocupação muito grande entre os cursos que estão sendo oferecidos pela universidade e o comportamento do mercado. Quer dizer, falta essa harmonia maior entre a universidade para que a universidade ofereça, de fato, um curso que o mercado vai absorver? Sim. Essa é uma questão muito interessante, mas também de difícil solução, digamos assim. Porque, por um lado, você tem realmente a demanda da indústria, né, do setor produtivo de um modo geral, que é muito específica para uma ocupação, né? Mas, por outro lado, a formação, principalmente em nível superior, não pode ser tão compartimentalizada, tem que ser mesmo mais generalista. Você perguntar em nível de educação profissional, certamente esse diálogo assim, de instituições que fazem educação profissional com o mercado tem que ser total, né, para poder você ter condição realmente de oferecer um curso que esteja atendendo a demanda emprego, específica daquele momento, que dê empregabilidade para a pessoa. Claro. Em nível superior, a gente já vê de uma forma diferente. A formação tem que ser mais generalista mesmo. O diferencial da formação em nível superior e pós-graduação e tal é o sujeito conseguir galgar níveis de qualificações cada vez maiores que permitam, inclusive, torná-lo mais uma pessoa mais fácil de aprender novas ocupações e novos fazeres, né? Então, mais versátil, né? Tem que ser, exatamente. Tem que ser um profissional mais versátil. Não adianta você querer formar a gente fica nos exemplos dos engenheiros, né, mas você querer formar em nível de graduação um engenheiro com uma habilitação tão específica que só tem um tipo de indústria, um tipo de setor que vá empregá-lo. Se esse setor amanhã né, já não for mais tão pujante assim, como é que fica esse profissional, né? Em nível superior, a gente vê como tem que ser mesmo uma formação que não está tão casada assim com as ocupações do momento, digamos assim. Ela tem que dar uma formação que permita que o sujeito transite em diferentes ocupações e rapidamente consiga ser produtivo naquelas áreas. E quanto à relação, por exemplo, empresa-universidade? Porque existe muito nos Estados Unidos e na Europa uma ligação muito acentuada, muito forte. No Brasil a gente não vê muito ainda essa coisa. Há uma perspectiva, o estudo chegou a abordar isso? O nosso estudo não, mas há alguns outros estudos no IPEA em que esse tipo de abordagem é feita para ver o grau de interação universidade-empresa, né? A gente percebe assim, acaba sendo mesmo mais localizado, né? São algumas empresas que fazem essa aproximação com alguns grupos, né, de algumas universidades, né? Isso ainda realmente é restrito, desejável sempre é que seja mais e tal. À medida em que você tem grupos na universidade estudando questões mais aplicadas à indústria, aos diversos setores da economia, e consegue haver essa interação, isso vai se expandindo mais. Realmente é algo que seria mais desejável de existir, né? Uma das funções da universidade deveria ser realmente ter também essa aproximação. Não seria a única, né? Mas deveria ter. Eu estou vendo aqui os dados do estudo do IPEA, né, do que vocês fizeram, pela formação de engenheiros no Brasil. O Brasil fica atrás de países como Canadá, Chile, Coreia do Sul, México, Espanha e Turquia. Quer dizer, o índice de formação de engenharia, por exemplo, do Canadá é 16%, do Chile 18%, Coreia do Sul 27,8%, México 35,2% formação de engenheiros, 21,9% Espanha, 21,2% Turquia, e o Brasil está com 9,3%. Né? Quer dizer, um país tão carente de infraestrutura e um país que se candidata à quinta economia do mundo, já é a sétima. Quer dizer, por que essa diferença tão grande? Olha, tem diversas questões aí, né? E que também a resposta é multifacetada aí, né? Uma questão em relação a isso é que antes de fazer uma comparação tão direta, a gente precisaria, o que a gente não chegou lá, fazer algumas comparações sobre como é a estrutura produtiva desses diversos países, né? Você tem um país mais forte em indústria eletrônica, por exemplo, vai tender a demandar mais profissionais com o perfil do engenheiro do que um país que a economia é mais baseada em produtos agrícolas, só para dar um exemplo. Tá? Então, essas comparações precisam ser feitas pesando um pouco isso. Outra questão é que, nos últimos anos, o Brasil tem ampliado muito a formação nessas áreas, então eu concordo, ainda é pouco
em comparação com outros países. E se você comparar, por exemplo, o Brasil, nessa pesquisa do IPEA, quer dizer, ciências sociais e direito, nós estamos com 69,4%. A gente forma realmente muita gente na área de direito, na área de administração, educação. E pouco engenheiro. A gente forma, eu concordo que a gente forma pouco, talvez devesse formar mais, mas quando a gente compara, por exemplo, com a média dos países ricos, com a média da OCDE, a gente não está tão atrás. Da OCDE. A gente tá de 9, o Brasil está 9 e pouco, né, 9,3, a OCDE está 10 e alguma coisa, se não me engano. A média. Então isso tem uma variabilidade muito grande, porque, por exemplo, a Coreia tem uma economia que é muito voltada para setores de alta densidade tecnológica, que aí você tende a demandar mais engenheiro. Acho que não tem nessa relação. Isso aqui mostra que é um país exportador de commodities. Isso reflete um pouco, reflete um pouco a estrutura produtiva do país, tá? Agora, evidentemente, assim, a gente tem sempre aquele dilema também do que é que vem primeiro, né? Você vai ser um país com maior capacidade produtiva em setores de alta e média densidade tecnológica, para depois ter os engenheiros, ou você vai ter os engenheiros primeiro para depois ser... É um dilema que a gente não tem resposta. Mas o fato é que o dado que a gente tem da OCDE, de meados da década, certamente quando a OCDE produziu esse novo dado mais recente, muda um pouco isso, porque nos últimos anos o Brasil realmente tem ampliado muito a formação em engenharia e principalmente de tecnólogos, né? Não é engenheiro propriamente dito, né? Mas nessa grande área que a gente está chamando de engenheiros no nosso estudo, mas que na verdade engloba quase todas as engenharias, arquitetura, cursos de tecnólogos, geociências, tem uma série de coisas aí dentro. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão, independentemente de outro comentário que você tem que fazer, que você queira fazer, essa questão do crescimento econômico e absorção de engenheiros e técnicos. Quer dizer, vocês estão trabalhando, se o Brasil crescer a 4% no período 2011 a 2020, nós vamos demandar 8,4% desses técnicos e engenheiros. Isso é bom? Isso é muito pouco comparado ao resto do mundo? Como é que você situou isso? Olha, a gente fez um esforço assim para tentar ter uma dimensão da demanda por engenheiros na próxima década, né? Quando 2020 chegar, como é que estaria isso? Para fazer isso, a gente partiu de uma metodologia que envolvia tanto olhar as contas nacionais do IBGE, quanto olhar os dados de emprego do Ministério do Trabalho, quanto os dados de formação do Ministério da Educação. Então, a gente fez essas projeções pensando assim, se o Brasil nos últimos 10 anos tem crescido, né, uma média de 3,5% mais ou menos, né, por cento ao ano, o PIB do Brasil. Quais foram, dentro desse crescimento, quais foram os setores que mais cresceram nos últimos tempos, né? E como é que é o emprego dos engenheiros nesses diversos setores. Então a gente calculou a relação entre o emprego nas engenharias nos diversos setores da economia quando esse setor cresce X%, né? Quanto é que é o crescimento do emprego em engenheiro, né? A gente fez esse tipo de coisa e depois a gente calculou qual é a perspectiva de crescimento desses diversos setores nos próximos 10 anos, dada a tendência de crescimento deles nos últimos 10. Então a gente, por exemplo, não entrou nessa história, por exemplo, qual seria o choque que seria gerado no crescimento com o pré-sal. A gente pega isso em parte porque nos últimos anos já tem tido algum investimento por conta das perspectivas do pré-sal. Mas a gente considera o comportamento passado da economia e imagina que nos próximos 10 ela vai ter a mesma tendência. Claro que isso não é exatamente o mundo real, mas com um período de 10 anos para crescimento econômico e tal, você não está falando em longo prazo exatamente, você está falando em médio prazo e é razoável imaginar que em 10 anos o Brasil não vai mudar radicalmente a sua estrutura produtiva. Vai mudar alguma coisa certamente, né? Essa composição setorial, né, da economia brasileira certamente vai mudar e isso vai ser resultado de políticas e de cenário externo também, de uma série de coisas. Mas o fato é que a gente a gente imaginou então crescimentos de 2,5%, se for um crescimento médio de 2,5%, imaginando que a economia vai crescer menos nos próximos anos, um crescimento médio de 4%, que é o resultado dos últimos anos mais recentes, e um crescimento de 6%, que seria um cenário muito otimista. E aí a gente fez essas projeções, imaginando isso. Então você tem os setores que empregam muito engenheiro, mas cresceram um pouco nos últimos anos, aí tem um impacto menor, um impacto mediano. Assim. Os setores que cresceram muito e empregando muito, aí isso vai
petróleo e gás, por exemplo, você teria um problema maior. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal www.senado.gov.br/TV. Para conhecer a íntegra do estudo do IPEA sobre mão de obra e crescimento, entre no portal daquela instituição, www.ipea.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo economista Paulo Meyer Nascimento, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Cidadania. Até lá.